Meus amigos, após ter obrigado, digamos assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica, ou seja, o Alexandre de Moraes, né, que expediu aquele mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também no escritório do PL, né, onde impôs, digamos assim, várias condições, como o uso de tornozeleira eletrônica e também proibiu o ex-presidente de usar as redes sociais, né, o presidente dos Estados Unidos, ou seja, o governo dos Estados Unidos, né, tomou as medidas cabíveis, né? Ou seja, na verdade se intrometeu, né, aqui na justiça brasileira. Mais uma vez, obviamente que esse tema divide opinião, né? Eu sou do tipo, né, que eu acho um pouco errado um outro país causar ingerência, né, no nosso país, né? Porque nós temos o nosso próprio ordenamento jurídico. A pergunta, gente, que eu faço antes, né, de a gente comentar essa informação, né, como que os Estados Unidos se sentiria, né, por exemplo, se o governo brasileiro ficasse dando pitaco lá nas decisões judiciais lá nos Estados Unidos. Obviamente, gente, a dizer assim, olha, eu apoio o Bolsonaro, eu acho que a condenação é injusta, ok, tudo bem, é um apoio, tem amizade, digamos assim, entre aspas, né, entre o presidente americano e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, né, gente, causa sanção, impõe sanções, por exemplo, de 50% nos produtos brasileiros. Agora, né, tomou essa medida aqui que foi, né, cancelou, ou seja, o governo americano suspendeu, revogou o visto do Alexandre de Moraes, né, e também de outros juízes da Suprema Corte e também do Procurador-Geral da República, né? Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação e, obviamente, eu quero saber a sua opinião em relação a isso, né? Aqui é um canal democrático, né? Cada um tem o direito de se expressar. Eu, na minha modesta opinião, eu acho um erro, né? Você dar pitaco, né, em um outro país, né? Porque cada país tem o seu próprio ordenamento jurídico. Mas, enfim, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Rumo ao Nada, deixar o seu like e também o seu comentário. Uma coisa é séria, gente. Ontem, né, quando eu estava assistindo a televisão, que eu vi, né, afirmando, né, que o Alexandre de Moraes expediu um pedido, né, digamos assim, levou o Bolsonaro para prestar depoimento à Polícia Federal, atendendo inclusive um pedido da Polícia Federal, né? Foi a Polícia Federal que pediu ao Alexandre de Moraes, né, que, digamos assim, tomasse providência porque havia evidências de que o Bolsonaro poderia, né, digamos assim, até mesmo fugir do país. Quando eu vi essa informação na televisão, gente, eu fiquei pensando, é agora que o tarifaço, ao invés de ser 50%, vai chegar a 100%, ou seja, inviabilizando, né, digamos assim, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu me enganei nessa parte, mas, né, o governo dos Estados Unidos acabou, né, tomando providência, ou seja, retalhando ainda mais o Brasil, né, que agora impôs, digamos assim, uma derrota bastante forte, né, à justiça brasileira, que é revogando o visto do Alexandre de Moraes e de mais 7 ministros e também do Procurador-Geral da República. Só para você ter uma ideia, gente, o Alexandre de Moraes não pode mais entrar nos Estados Unidos, né? A família do Alexandre de Moraes também não pode entrar nos Estados Unidos, né? O secretário do Estado do governo, o secretário, né, de Estado do governo Donald Trump, o Marco Rubio, anunciou no dia de ontem a revogação imediata do visto do ministro Alexandre de Moraes e de seus aliados na corte e familiares diretos, né? O STF até o momento não se pronunciou. Alexandre de Moraes já disse em outras oportunidades, né, que ele não estava nem aí, né? Ele não tem a menor vontade de viajar para os Estados Unidos, né? O Estadão, né, que é aonde que eu estou vendo essa matéria, apurou que também estão na lista outros ministros da Suprema Corte, né? Ali, ó, os que, digamos assim, a primeira turma, né, que o que está julgando, o julgamento do Bolsonaro está acontecendo na primeira turma do STF, né, e os ministros que compõem a primeira turma, ou seja, que votam, né, no caso do Bolsonaro, também foram punidos, ou seja, o Luiz Barroso, né, foi punido,
o ministro Flávio Dino foi punido, Gilmar Mendes foi punido, Dias Toffoli foi punido, Cristiano Zanin foi punido, Carmen Lúcia foi punido, Edson Fachin também foi punido, né? E também, obviamente, o Procurador-Geral da República. Só ficaram fora dessa lista, por enquanto, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. O André Mendonça porque foi indicado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Suprema Corte Brasileira. O Nunes Marques, a mesma situação, ou seja, os demais ministros do STF, né, segundo essa matéria que saiu no Estadão, e que o Estadão, né, procurou, se aprofundou, né, saber maiores informações sobre isso, né, ou seja, não foi só o Alexandre de Moraes. Com isso, meus amigos, né, como já frisei, esses ministros, né, tiveram o visto revogado, não vão poder entrar nos Estados Unidos, e também nem mesmo os seus familiares. Vamos imaginar que a filha de um ministro esteja estudando lá nos Estados Unidos, possivelmente logo logo vai ter que voltar embora, né? Ou seja, foi uma decisão drástica por parte do governo Donald Trump. E o problema, gente, se parar por aí, tudo bem, né? Agora, a gente sabe, né, que os Estados Unidos têm influência mundo afora. E se amanhã ou depois, né, Portugal toma a mesma atitude, Israel, França, Inglaterra, ou seja, fica bastante complicado, né? Mas obviamente que o governo do presidente Lula está pensando até mesmo, né, gente, de tomar alguma providência em relação a isso, né? Chamar, digamos assim, a embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos. Quando o governo brasileiro ou de qualquer país convoca o embaixador de volta, é um sinal de repulsa, né? É um sinal que o governo não está contente. Só que no caso dos Estados Unidos não vai adiantar nada. Primeiramente, que os Estados Unidos, até agora, gente, nós já tem 6, 7 meses que o Trump assumiu o mandato. Até hoje, o governo dos Estados Unidos não indicou um embaixador para representar os Estados Unidos aqui no Brasil. Ou seja, mostrando que os Estados Unidos, não está nem aí para o Brasil. Mas falando um pouco, né, gente, ontem dessa pedido, dessa intimação que o Bolsonaro teve, né, acabou, digamos assim, constrangendo o ex-presidente. Inclusive, até numa entrevista ele falou que foi uma humilhação suprema, né? Ou seja, ele foi lá, prestou esclarecimento à Polícia Federal, colocaram nele a tornozeleira eletrônica, ele vai ser vigiado, ele vai ser monitorado 24 horas por dia. Se ele descumprir a ordem, né, da Suprema Corte, pode inclusive ter, né, uma prisão preventiva decretada pelo STF. A situação está bastante complicada. Inclusive, gente, entre as ordens imposta, né, por Alexandre de Moraes, ele não pode acessar as redes sociais, ele não pode conversar com o Eduardo Bolsonaro, né? Chegou 7 horas da noite, 7h30 da noite, o presidente tem que estar lá vendo televisão, quietinho em casa, ou seja, não pode sair. Na verdade, já está preso antes de ser preso. Essa que é a grande realidade. Mas por que a Polícia Federal chegou a essa conclusão e pediu para o STF, né, tomar essas providências contra o Alexandre de Moraes? Porque há fortes evidências, né, que o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, estava preparando um possível terreno, né, para a fuga do ex-presidente lá para os Estados Unidos. Com toda certeza, né, o Donald Trump daria asilo político para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e aí acabaria, né, com a questão, né, do julgamento, né, que está acontecendo aqui no Brasil devido aos atos antidemocráticos, né, aos atos da tentativa de golpe de Estado, digamos assim. Agora, gente, é uma situação bastante complicada, né? O Brasil tem 200 anos de relação com os Estados Unidos e nunca, né, ou não se sabe, ou eu não tenho conhecimento que o Brasil e os Estados Unidos chegaram, né, a uma situação como essa, né, de desgaste. Obviamente, agora, né, os ministros, né, 7 ministros do STF, né, não vão poder entrar nos Estados Unidos, ou seja,
tiveram o visto revogado, mas segundo informações vai vir mais punição pela frente, né? Não sei se na economia ou, por exemplo, se também vai punir outras autoridades, né? Fora o judiciário, né? Como por exemplo, o presidente Lula, vice-presidente da República, ministro de Estado, a gente ainda não sabe, né? Agora, gente, uma coisa é séria, né? Porque a questão, né, da revogação do visto dos ministros não vai afetar muito a população brasileira, porque o que vai acontecer? Só os ministros não vão lá para os Estados Unidos e pronto. Que nem o Alexandre de Moraes já falou que não tem o menor interesse, né, de ir nos Estados Unidos e que também não tem dinheiro, não tem conta nos Estados Unidos, né? Agora, o problema é se o governo do Donald Trump, né, dobra a aposta, ou seja, eleva o tarifaço de 50% para 100%, ou seja, aí vai acabar inviabilizando o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Obviamente o Brasil será prejudicado e os Estados Unidos também serão prejudicados. Ou seja, meus amigos, o que está acontecendo aqui? Porque para a negociação, né, o Donald Trump impõe que acabe com a perseguição ao Jair Bolsonaro, né? Ou seja, ele quer que o processo se encerre. Só que isso, gente, não é de competência do governo brasileiro. Todo mundo sabe que a justiça no Brasil, né, ela é, como se diz, ela é independente, ou seja, nós temos 3 poderes independentes, apesar que de vez em quando um fica entrando na questão da jurisprudência do outro, né? Como por exemplo, o judiciário é independente, né? O executivo é independente e também o legislativo é independente, né? Então fica bastante difícil. Já imaginou se o presidente Lula tentar intervir no julgamento, chegar lá e falar para os ministros do STF, pare com o julgamento do Bolsonaro, senão nós vamos entrar em crise porque o Brasil vai quebrar, o mundo vai impor sanções ao Brasil? Corre o risco até mesmo do presidente Lula, né, ser punido pela Suprema Corte por causa, né, da independência entre os poderes. É uma situação bastante difícil, né? Eu não sei qual será os próximos passos dessa novela, mas uma coisa é certa, né? A cada dia tende a se complicar ainda mais, né? Porque o Trump, né, grita alto lá, o Lula grita alto de cá e responde. Então, para resolver essa situação, né, deveriam os dois presidentes sentar frente a frente, mas pelo visto nenhum e nem o outro tem essa intenção, né? E quem vai sofrer num futuro não muito distante será a população brasileira, né, que por causa do tarifaço, e também a população americana, né, porque sabemos muito bem que o Brasil é o maior exportador, né, é o que abastece, por exemplo, 30% do café americano que o pessoal toma lá, vem aqui do Brasil, né? O Brasil também manda carne para os Estados Unidos, madeira para os Estados Unidos, ou seja, nós seremos prejudicados e eles também, né? Por causa de 2 governos meio loucos, digamos assim, entre aspas, né? Quem acaba sofrendo é a população brasileira. Eu particularmente, gente, eu acho que um país não deve, né, fazer ingerência na outra nação, mas a gente sabe que o Donald Trump, né, é um cara fora da curva, né, um cara meio, sei lá como que eu poderia dizer, né, é uma situação bastante complicada, gente. E aí, o que você achou dessa questão? Você acha que o Donald Trump acertou, né, em revogar o visto do Alexandre de Moraes, digamos assim, em punição a essa questão do Bolsonaro? O que você acha sobre isso? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.